E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre obesidade. Vamos falar um pouco sobre a equação matemática que acaba por gerar o ganho de peso. A gente recebe muito esse tipo de dúvida em consultório, tem muito paciente que chega pra gente dizendo assim, doutor, mas eu não sei como eu engordo, eu não sei por que eu engordo, eu não sou uma pessoa que come muito, meu prato de comida não é um prato demasiadamente cheio, então eu acho que eu devo ter algum problema metabólico, algum problema hormonal. Esse é o tipo de questionamento que frequentemente a gente acaba recebendo em consultório. E na esmagadora maioria das vezes o problema na verdade não é nada metabólico, o problema não é nada hormonal. Na verdade, são alguns equívocos que a gente acaba por cometer, que a gente acaba não contabilizando. A gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje para vocês. Nós estamos, né, quando a gente fala em corpo humano, em ser humano, a gente precisa compreender que esse corpo, para se manter vivo, para se manter em funcionamento, é necessário que exista uma ingestão de energia, porque para o coração bater, para os músculos trabalharem, para o sistema digestivo operar, para a esmagadora maioria das reações metabólicas que acontecem dentro do nosso organismo é necessário um despendimento de energia. Então o corpo ele gasta energia para nos manter vivos, para manter o funcionamento do nosso organismo. E obviamente essa energia ela precisa ser proveniente de algum lugar e normalmente ela vai ser proveniente dos alimentos. Não importa se são alimentos líquidos, se são alimentos pastosos ou alimentos sólidos. O único alimento que a gente tem disponível na natureza que é incapaz de nos trazer energia é a água. Todos os outros alimentos eles são portadores de energia. Então, os alimentos carregam na sua estrutura molecular ligações carregadas em energia que vão ser convertidas em energia para o funcionamento do nosso corpo. E o equilíbrio do peso nada mais é do que um balanço, um equilíbrio entre aquilo que é ingerido e aquilo que é gastado. Então, se o meu organismo necessita, por exemplo, de 2.000 calorias por dia para manter todo o meu funcionamento orgânico, se porventura eu ingerir mais do que 2.000 calorias, eu vou estar pendendo para um ganho maior do que eu gasto. E isso, obviamente, vai me trazer um acúmulo de gordura. Então, fundamentalmente, é muito importante que a gente observe essa relação ganho-gasto de energia, porque sempre que a gente desequilibrar, sempre que a gente pender para um ganho maior do que um gasto, vai existir um ganho de gordura corporal e com isso a gente engorda. Esse conceito de obesidade, conceito de ganho de peso é um conceito importante porque a maioria das pessoas acham que é apenas ganhar peso e não é só ganhar peso, é fundamentalmente ganhar gordura. A gordura é o único elemento da composição corporal que quando aumentado vai trazer consequências negativas. Então você pode reter líquido, você não está engordando, você pode ganhar massa muscular, você não está engordando. O próprio radical da palavra gorde, né, do grego, gordura, então ganhar gordura, isso é importante. Então quando a gente desequilibra essa equação, o ganho se torna mais alto do que o gasto, a gente engorda, fatidicamente ganha gordura. Para emagrecer, o processo ele precisa ser inverso, obviamente. Eu preciso gastar mais do que eu sou capaz de ganhar. Se em um determinado momento da minha vida eu ganhei mais do que gastei, para que eu consiga emagrecer, eu vou precisar gastar mais do que eu ganho. Em relação ao ganho de energia, a gente ganha energia única e exclusivamente através dos alimentos. Volto a insistir, não precisam ser alimentos sólidos única e exclusivamente, os líquidos ou os pastosos também contabilizam. O único elemento da natureza que não contabiliza energia é a água. E o gasto de energia, nós temos 4 elementos.
O gasto metabólico basal, ou seja, aquela energia que o meu corpo gasta para me manter vivo em condição de repouso. A termogênese alimentar, que é o gasto energético produzido pelas digestões. Eu tenho gasto com as atividades cotidianas, ou seja, as atividades do meu dia a dia, eu lavar uma louça, eu assistir uma TV, são gastos cotidianos, e o gasto promovido pela atividade física. De todos esses 4 elementos que a gente acabou de citar, normalmente aquele que a gente consegue otimizar mais, fazendo com que a gente possa aumentar o nosso gasto de energia, é através da atividade física. Então, a atividade física é algo essencial em quem está buscando um processo de emagrecimento, porque a gente com isso consegue aumentar o gasto, e aí gerando desequilíbrio entre gasto e ganho, ou seja, o gasto mais alto do que o ganho, nós teremos, obviamente, uma perda de gordura. Aonde é que estão as maiores ciladas que a gente vê nesse processo de ganho de peso? Como eu disse para vocês no princípio, as pessoas nos trazem muito a seguinte informação: doutor, eu como pouco e não sei por que engordo. Muito cuidado com essa questão, porque nem sempre o problema é quantidade, na maioria das vezes qualidade. Então, você pode estar consumindo pequenas porções, mas porções extremamente calóricas. E se essas porções extremamente calóricas, ao final de 24 horas, ultrapassarem aquilo que o seu organismo é capaz de gastar, obviamente isso vai ser armazenado como gordura. Então esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Não olhar apenas para a quantidade, fundamentalmente olhar principalmente para a qualidade. Qualidade dos alimentos é essencial para a questão do ganho de peso, do ganho de gordura. Uma outra coisa que é importante também, a gente normalmente deixa de computar algumas coisas que são muito corriqueiras no nosso dia a dia. É uma balinha que a gente chupa, é um bombom que a gente acaba comendo, é uma pequena porção que a gente acha que não tem muita importância, e no final das contas tem importância sim, porque cada um desses alimentos ao longo do dia vão somando, e ao final do dia, quando isso é somado ao todo, muitas vezes torna o ganho mais alto do que o gasto, perfeito? Então a gente tem que aprender a contabilizar mesmo as pequenas coisas, porque elas podem sim fazer uma diferença muito grande. Um outro equívoco que a gente vê com muita frequência é a gente normalmente não somar todos os ingredientes que compõem um determinado alimento que a gente consome. Então a gente acaba muitas vezes não somando, não computando uma farinha de trigo, um açúcar que a gente conta para colocar um bolo. A gente pensa muito no bolo, no pedaço de bolo, mas a gente não computa a questão da quantidade de calorias presente em cada um dos nutrientes individualizados. E isso acaba por nos trazer uma falsa impressão daquilo que a gente colocou no princípio, ou seja, eu como pouco e ainda assim engordo. E um outro elemento, por fim, um elemento assim que acaba sendo muito corriqueiro, é a questão dos finais de semana. A gente escuta muito também: doutor, meu grande problema é o final de semana, eu levo uma alimentação correta durante a semana, chega aos finais de semana, ela se perde um pouco. E isso obviamente faz uma diferença muito importante, porque a gente não computa ganho e gasto só durante a semana, a gente tem que computar ganho e gasto aos finais de semana também. Então, por exemplo, se você gasta, aquele exemplo hipotético que a gente colocou, 2.000 calorias por dia, e ganha 2.000 calorias, por exemplo, de segunda a quinta, mas aí na sexta, no sábado e no domingo passa a ganhar 3.000 calorias, só de final de semana eu vou ter 3.000 calorias de AVT. E a cada 7.700 calorias de AVT, nós vamos ganhar 1 kg de gordura. É muita coisa, perfeito? Então, muita coisa para um final de semana só, tá? Então, muito cuidado com a questão da qualidade das suas refeições, muito cuidado com o final de semana,
porque na grande maioria das vezes o problema não vai ser quantidade. Na maioria das vezes o problema vai ser qualidade, e essa qualidade, quando a gente não computa esses fatores que a gente acabou de colocar, isso acaba por trazer uma falsa impressão de que nós comemos pouco e que o nosso problema é um problema metabólico, um problema hormonal. Na maioria das vezes não é, tá certo? Infelizmente. Até porque problemas de ordem hormonal normalmente não trazem só ganho de peso como sinal ou sintoma. Problemas de ordem hormonal trazem inúmeros outros sintomas. E na esmagadora maioria das vezes você vai procurar assistência médica por conta dos sintomas outros que não o ganho de peso. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha lhe trazido uma luz maior em relação a essa questão da importância ganho e gasto de energia. Se você gostou, deixa seu joinha e sucesso no seu processo de emagrecimento. Tchau, tchau!